Olá, pessoal, tudo bem? Como prometido, então, hoje nós vamos resolver uma prova de proficiência em inglês para pós-graduação do CAPLE da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Se você está chegando aqui agora, eu peço a gentileza que você assine meu canal e ative as notificações, né, para sempre ser avisado quando eu posto vídeo novo, tá certo? Esse vídeo aqui, ele faz parte de uma playlist na qual eu resolvo provas de proficiência, tá certo? O vídeo anterior é um vídeo onde eu dou dicas mais gerais, esse chamado Como Estudar para Provas de Proficiência de Língua Estrangeira. Esse vídeo, ele tá aqui embaixo na descrição, tá certo? Eu recomendo altamente que você primeiro assista ele antes de assistir esse daqui, tá certo? Se você não assistiu, então dá um pause nesse aqui, abre esse outro vídeo e dá lá uma olhada. Como eu sou professora de inglês, eu vou especificamente resolver provas de proficiência para pós-graduação de língua inglesa aqui, tá certo? Se eu estou começando a resolver as provas da URGS, da CAPLE, se você tem alguma sugestão de alguma outra universidade que você gostaria que eu resolvesse a prova, deixa aqui embaixo nos comentários a indicação, que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo fazendo também provas de outras universidades, tá certo? Então, assim, gente, inicialmente, né, como tá explicado lá no vídeo anterior, o ideal é que vocês façam um simulado. É a melhor forma de estudar, gente. Vocês peguem a prova, ou pelo menos metade dela, porque essa aqui da URGS pelo menos é estruturada em cima de 2 textos. Nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar somente em cima da primeira parte. Então, faz lá a primeira parte, separa um tempinho, 1 hora mais ou menos, que o tempo total da prova é 2 horas, resolve as questões e daí vem aqui ver o meu vídeo que eu te... E aí, assim, aí vão surgir as dúvidas e aqui eu vou te explicar. Outra coisa também é que a URGS, ela não dá o gabarito das provas. Ou seja, você, mesmo só fazendo o simulado, você não tem como conferir se está certo ou não. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Então, eu vou aqui ao longo dizendo quais são as alternativas corretas e vou explicando o porquê. Então, tá, vamos lá. Se você viu meu vídeo anterior, a primeira coisa que eu explico é que você deve fazer um skimming. O que é um skimming, professora Vanessa? Um skimming, eu tenho inclusive um vídeo que eu explico o que é skimming e scanning, que eu vou deixar também aqui na descrição aqui embaixo, se você tiver interesse em saber mais. O skimming nada mais é do que aquela leitura rápida para a gente ter uma ideia do que se trata um texto. Então, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer um skimming tanto do texto como das questões, para ter mais ou menos uma ideia do que se trata. Vamos lá, então? Então tá. A gente pode observar aqui o texto, né? The Idea of Latin America, Uncoupling the Name and the Reference. Tá? A gente tem aqui vários trechos que estão em itálico, a gente vê que está falando de Austrália, África subsaariana, Norte da África. Aqui tem mais uma parte em negrito que vai falar também sobre América Latina. Mais adiante, aqui o texto já ajuda muito a gente nesse sentido, porque tem muita coisa que já está em negrito, né? Então, né, ali, The Colonial Paradigm, People Without History e Colonial Wound, né? Só olhando assim por cima, a gente já sabe do que vai se tratar esse texto. Vai basicamente se tratar sobre a América Latina, sobre o conceito de América Latina em relação a outros continentes, sobre colonialidade. E aqui vamos ver as questões, então. Infelizmente, as questões não são numeradas, mas eu vou tratar elas por primeira, segunda, terceira e quarta, etc. Tá bom? Aqui a gente tem a gente pode observar aqui nas questões que a cada questão vai fazer a pergunta sobre um trecho específico do texto, tá? Olhando isso, ó, essa primeira aqui é da primeira linha até a 13, essa segunda da linha 14 a 25, aqui vai pedir sobre uma expressão específica da linha 43, aqui é a mesma coisa, sobre uma expressão da linha 45, essa aqui vai pedir algo sobre a linha 59, certo? E essa última aqui vai pedir sobre a linha 64. E as outras são as questões de tradução, ok? Vamos lá, então. Primeira coisa, gente, a gente fez esse skimming, e aí o próximo passo vai ser ler o texto na
íntegra, ok? Nessa segunda leitura, em que você vai ler o texto na íntegra, eu faço sugestões e alguns alertas, tá? Primeira coisa, sublinha as palavras que você não conhece. Vai lá, sublinha, circula, destaca da forma que for. Porém, não saia procurando no dicionário ainda. Por quê? Porque muitas vezes você consegue entender essas palavras pelo contexto sem procurar no dicionário. Uma outra coisa é que mesmo que você não entenda essa palavra pelo contexto, pode acontecer de as perguntas não serem sobre aquele trecho específico, como a gente já viu ali no primeiro skimming, as perguntas são sobre trechos específicos do texto, então às vezes não vale a pena, né, você perder tempo com isso. Outra coisa, se não é necessariamente um problema de vocabulário, mas de compreensão, eu sugiro que vocês não fiquem assim se empreendendo em tentar entender a minúcia do texto nessa segunda leitura, tá? Não faz isso. Pelo mesmo motivo, porque pode ser que as questões não perguntem necessariamente sobre aquele trecho, tá bom? Sobre o uso de dicionário, tá? Em geral, essas provas elas não são tão difíceis se você tem um conhecimento mínimo da língua, mas mas mesmo assim, né, é uma prova de compreensão um pouco complicadinha se você não está acostumado com esse estilo de prova. Por isso é importante fazer o simulado. Mas a parte boa é que você pode usar sim dicionário. Que dicionário que eu devo usar? Depende, tá? Eu, em geral, indico 3 dicionários. O primeiro deles é o Password. Ele é um dicionário que ele vai trazer a entrada, ele vai trazer a definição da palavra em inglês, vai trazer exemplos em inglês e vai trazer a definição em português. E ele é um dicionário só inglês-português, tá? Eu recomendo esse altamente, né? Eu acho ele um dicionário muito bom. Se você já tem um conhecimento mais avançado, o ideal é o Oxford for Advanced Learners, porque ele tem tudo que o anterior tem, mas ele não tem a definição em português, ele é monolíngue, né? Ele é somente em inglês. E por fim, se você ainda tem um conhecimento mais rudimentar de inglês, eu indico o Oxford Escolar, porque ele vai ter tanto a explicação quanto a definição em português, e ele também tem a versão português e inglês que os outros dois não têm. E o ideal, só que assim, esse Oxford Escolar ele é um dicionário menor, então ele não tem tantas entradas. Como a gente vai ver aqui, é um texto muito específico, né? É um texto científico, na verdade. E da área de ciências humanas, obviamente. E aí, muitas vezes, assim, as palavras que você não conheça talvez não tenham nesse dicionário. Então, se possível, leve mais de um dicionário. No entanto, não precisa obrigatoriamente levar nenhum desse dicionário que eu estou sugerindo para vocês, até porque eles são caros, tá, gente? Pode pegar um dicionário de biblioteca, só evitem de levar dicionários muito pequenos, porque eles vão ter um número de verbetes reduzidos, tá ok? Se você está considerando comprar um dicionário, eu peço que você dê uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, que tá o link da Amazon. Ali eu coloquei os links dos 3 dicionários e você, usando esse link para comprar, você ajuda o canal, né? O canal ganha uma pequena comissão, que podem ficar tranquilos, eu não vou usar para me tornar uma velha da lancha, mas sim para reinvestir diretamente no canal, né? E esse canal aqui eu não pretendo cobrar, eu quero deixar o conteúdo completamente gratuito, e dessa forma vocês ajudam o canal, né? Para que eu possa comprar um software melhor de edição, para que eu possa comprar equipamento melhor, etc. Tá certo? E se você, não precisa ser só os dicionários, tá, gente? Eu tenho aqui embaixo também na descrição o link de associados da Amazon, que qualquer coisa que você for comprar na Amazon, o canal ganha uma comissão, tá bom? Então tá, gente, vamos adiante. Então, depois que vocês fizeram essa leitura na íntegra do texto, sublinharam as palavras que não conhecem, aí sim nós vamos responder as questões. Então, gente, agora que a gente leu o texto na íntegra, que a gente sublinhou as palavras que a gente não conhece, nós vamos responder as questões. Elas não estão numeradas, porém nós vamos chamá-las, né, de primeira, segunda e assim por diante. Então, vamos lá. De acordo com o texto A, escolha a alternativa que contém a resposta correta nas questões que seguem.
De acordo com o trecho contido entre as linhas 1 a 13, então aqui é muito importante, né, que já está deixando claro que essa questão vai ser sobre essas linhas, né, que é o primeiro parágrafo. A divisão do mundo em apenas 4 continentes é consenso nos dias de hoje. Vamos voltar lá no texto para ver se está certo. An excess of confidence has spread all over the world regarding the ontology of continental divides. While it could be debated whether there are 4, 6 or 7 continents, olha só que interessante, gente, aqui já de cara está dizendo que pode ser debatido se há 4, 5 ou 6 continentes. Logo, gente, de cara, a alternativa A, que diz que a divisão do mundo em 4 continentes é consenso, está errada. Então, a gente já pode aqui, né, eliminar esta daqui, certo? Então, esta daqui a gente elimina. Vamos, então, para a próxima. A divisão de mundo em continentes não possui relação com nenhuma noção de valorização hierárquica. Vamos lá voltar no texto. Vamos continuar de onde a gente parou. It is unquestionable that the count of 6 or 7 includes the basic 4-way subdivisions of Asia, Africa, America and Europe. Tá? That undisputed division underlies not only debates over continental divides, but also ideas of East and West, North and South, and explicitly hierarchical categories such as first, second, third and fourth worlds. Aqui já está a nossa resposta, né, gente? A letra B está perguntando se a divisão de mundo em continentes não possui relação com nenhuma noção de valorização hierárquica. Não, é o contrário. Aqui a gente tem, né, justamente dizendo que explicitly hierarchical categories. É fundamental sempre voltarmos no texto, tá, gente? Justamente por isso. Vamos, então, ver qual é a próxima alternativa. Então, essa aqui nós podemos eliminar também. Não está certa. Vamos para a letra C. A divisão do mundo em continentes é apenas uma questão de designação geográfica para facilitar a orientação. Vamos lá voltar no texto, então, para ver se está certo ou não. Continuando, então. It may be common practice to buy a plane ticket to Australia or Sub-Saharan Africa as opposed to North Africa, but the wide acceptance of those geographical designations hides the fact that the division of continents and the geopolitical structures imposed upon them are all imperial constructions of the past 500 years. Ou seja, né? Até agora não disse nada de que é só uma designação para facilitar a orientação, mas vamos continuar. A God did not create the planet Earth and divide it from the beginning into 4 continents. America, the fourth, was appended to the 3 that had been imagined in Christianity, which Saint Augustine articulated in the City of God. Então, gente, não tem nada dizendo que é apenas algo para facilitar a orientação, tá? Então, vamos lá e vamos eliminar também esta alternativa. Alternativa C não nos satisfaz. Então, vamos ver a letra D. A divisão do mundo em continentes está aliada a estruturas geopolíticas impostas nos últimos 500 anos por uma política imperialista. Vamos voltar lá. Olha só, gente, ali fala em 500 anos e aqui nós temos já a expressão 500 anos. Vamos ver se o restante tá certo, né? Que é, lembrando, né, a divisão do mundo em continentes está aliada a estruturas geopolíticas impostas nos últimos 500 anos por uma política imperialista. Vamos ver, então. The wide acceptance of those geographical designations hides the fact that the division of continents and the geopolitical structures imposed upon them are all imperial constructions of the past 500 years. Está correta essa alternativa. Está aqui a nossa resposta, gente. Ou seja, aqui está falando, né, que essa designação geográfica dessa divisão desses continentes, ela é uma consequência, né, de 500 anos de questões
imperialistas, né? Como tá aqui, Imperial Constructions, tá certo? Até vou destacar também o Imperial Constructions. Ok, Imperial Constructions, isso aqui equivale, né? É a nossa questão de política imperialista, né? Aqui que a gente consegue identificar, tá bom? Vocês estão vendo como é fundamental voltar no texto, gente? Vamos continuar então. Então, por enquanto, nós vamos marcar esta aqui, a letra D, como correta, tá bom? Mas vamos adiante, talvez, a gente sempre confere todas, tá, gente? Não é porque a gente achou uma que a gente acha que tá certa, porque pode acontecer de ter uma mais certa, tá bom? Acontece às vezes, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. A divisão do mundo em 4 continentes foi inicialmente concebida por Santo Agostinho como criação divina. Vamos lá voltar no texto onde ele fala em Santo Agostinho. A God did not create the planet Earth and divide it from the beginning into 4 continents. America, the fourth, was appended to the 3. Ou seja, gente, inicialmente, o Santo Agostinho, esse quarto, que no caso é América, ele foi acrescentado aos 3 que existiam, que foi o que o Santo Agostinho articulou em The City of God. Então, aquela alternativa está errada. Por quê? Porque eram somente 3 e essa definição de 4 é posterior, tá bom? Então, a alternativa E também está... Opa, vamos trocar a cor aqui. Ok. Vamos eliminar essa daqui também. Então tá, vamos para a segunda questão. Ok, vamos para a segunda questão, que está nas linhas 14 a 25. De acordo com as ideias contidas no segundo parágrafo, linhas 14 a 25, é correto afirmar que a América Latina, letra A, nomeia uma realidade geográfica. Vamos lá no texto e vamos ver. Vamos achar então lá a linha 14. The narrative and argument here is not about an entity called Latin America, but on how the idea of Latin America came about. Bom, né, a alternativa está dizendo que é uma realidade geográfica, está usando a palavra realidade, e aqui de cara nós já temos a palavra idea, né, que é ideia. Então, vamos ver. Não era isso que eu queria fazer. Vamos aqui destacar esse idea. Vamos ver se fala em realidade geográfica em algum momento. One of the main goals is to uncouple the name of the subcontinent from cartographic image we all have of it. Então, aqui está falando justamente que a gente tem que se distanciar dessa imagem cartográfica de América Latina. Aqui está parecendo que não tem nada a ver com realidade, né? Mas vamos continuar. It is an excavation of the imperial colonial foundation of the idea of Latin America. Mais uma vez a palavra ideia. That will help us unravel the geopolitics of knowledge from the perspective of coloniality, the untold and unrecognized historical counterpart of modernity. Ou seja, até agora não falou nada de realidade geográfica. By perspective of coloniality, in this case, I mean that the center of observation will be grounded in the colonial history that shaped the idea of the Americas. I refer to the process as an excavation rather than an archaeology, because it is impossible to simply uncover coloniality, insofar as it is shaped by the processes of modernity. Gente, até agora não falou em realidade geográfica, mas vamos continuar até o fim. After all, the Americas exist today only as a consequence of European colonial expansion and the narrative of that expansion from the European perspective, the perspective of modernity. Tá bom? Então, assim, não tem nada no texto embasando a alternativa A, tá? Então, nós vamos eliminar. Aqui também eu queria chamar a atenção para uma coisa importante, porque essas alternativas aqui eu sinto que
se a gente não estivesse levando em consideração o texto, dá uma vontade de dizer que a América Latina é uma realidade geográfica, né? Porque, assim, talvez, assim, às vezes o conhecimento que a gente tem sobre aquele assunto que está interferindo na nossa interpretação do texto. Então, assim, não é porque eu acho que talvez possa ser uma realidade geográfica que o texto vai concordar comigo. E a gente tem que saber que a gente está respondendo as questões de acordo com o texto. Isso às vezes pode parecer muito óbvio, mas às vezes isso acaba afetando o nosso julgamento. Tá ok? Vamos continuar então. Letra B. É uma ideia geopolítica. Vamos voltar lá no texto. Aqui a gente separou já 2 vezes a palavra ideia, idea, né? Que é a palavra ideia. Ok. Vamos ver então se é realmente uma ideia geopolítica. But on how the idea of Latin America came about. One of the main goals is to uncouple the name of the subcontinent from the cartographic image we all have it. It is an excavation of the imperial colonial foundation of the idea of Latin America that will help us unravel the geopolitics of knowledge. Aliás, geopolitics of knowledge. Então, gente, aqui está a palavra geopolitics. Nada mais é do que geopolítica, né? É um cognato. Então, aqui tem sim tanto ideia como geopolítica, né? E elas não estão em oposição, né? É que a fundação da ideia de América Latina vai nos ajudar a trazer à luz a geopolítica do conhecimento da perspectiva da colonialidade. Então, a letra B está correta, tá certo? Vamos destacar ele aqui. Mas a gente naquelas, né? A gente não se dá por satisfeito, a gente vai ver se por acaso a gente não está se confundindo. Vamos olhar as outras alternativas também. Está na contramão da modernidade. Vamos ver então essa alternativa C, ver se tem algum respaldo no texto. Sabe por que ele está falando em contramão? Porque eles estão apostando que vocês vão se confundir com essa palavrinha aqui, ó. Counterpart significa contrapartida, tá? É um cognato, né? Não significa contramão. Porém, se você partisse do princípio que pudesse ser contramão, poderia sim você achar que a alternativa C teria algum respaldo no texto, mas não tem, tá? Vamos voltar lá nas perguntas então. Então, essa aqui podemos eliminar também. Letra D. Nunca deixou de ser colonial. Vamos lá ver no texto se tem algum respaldo. Até aqui, a que a gente leu até agora, não diz nada necessariamente que ela nunca deixou de ser colonial, né? Aqui não fala nada. Mas vamos continuar lendo aqui. By perspective of coloniality in this case, I mean that the center of observation will be grounded in the colonial history that shaped the idea of the Americas. Ou seja, aqui está falando né, que a história colonial moldou a ideia né, das Américas, mas não diz que ela nunca deixou de ser colonial, não é isso. E I refer to the process as an excavation rather than an archaeology because it is impossible to simply uncover coloniality insofar as it shapes and it's shaped by the process of modernity. Ok? Mais uma vez, não está dizendo que nunca deixou de ser colonial, está falando de colonialidade, mas não está dizendo que ela é colonial até hoje. After all, the Americas exist today only as a consequence of European colonial expansion and the narrative of that expansion from the European perspective, the perspective of modernity. Não está falando que ela nunca deixou de ser colonial, gente. Essa alternativa não tem respaldo no texto. Então, podemos eliminar. Vamos adiante. Letra E. Existe independente de uma narrativa expansionista europeia. Aqui a gente, de cabeça, a gente já consegue lembrar que o texto está dizendo exatamente o contrário, né? Ela não, é o contrário, ela não existe sem uma narrativa expansionista europeia, né? Tá aqui, né?
The Americas exist today only as a consequence of European colonial expansion. Ok? Tá? Então, a letra E está errada. Podemos eliminar. Vamos, então, para a terceira questão. A expressão paradigma decolonial, na linha 43, implica em: letra A, adotar uma perspectiva interpretativa que leve em conta a experiência da colonialidade. Vamos lá no texto, então. Vamos ver a linha 43. I situate my argument within the decolonial paradigm of knowledge and understanding. Então, assim, gente, para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente vai ter que ler lá desde o início, porque aqui já é, né, o encerramento desse parágrafo. A gente vai ter que ir lá desde o início para ver se ele fala alguma coisa de perspectiva interpretativa que leve em conta a experiência da colonialidade. Vamos ver. You can tell the story of the world in as many ways as you wish, from the perspective of modernity, and never pay attention to the perspective from coloniality. Olha, aqui ele está falando, né, que tu pode contar a história do mundo da perspectiva da modernidade sem nunca parar para pensar na colonialidade, tá? Vamos continuar. I am referring to something important and much more than a mere conflict of interpretations. Então, aqui a gente já apareceram as palavras colonialidade e interpretação. Então, né, estamos encaminhando aí, parece que faz sentido esta alternativa. To illustrate, consider that a Christian and a Marxist analysis of a given event, say the discovery of America, would offer us different interpretations, but both would be from the perspective of modernity. That is, the discovery of America would be seen in both cases from the perspective of Europe. Ou seja, aqui ele está falando de duas interpretações diferentes, no caso cristã e marxista, e as duas seriam interpretações modernas, mas europeias. That is, a Fanonian perspective on the discovery of America, however, would introduce a non-European perspective, the perspective grounded on the memory of slave trade and slave labor exploitation and its psychological, historical, ethical, and theoretical consequence. In this case, it would be a perspective from coloniality and from the Afro-Caribbean rather than from Europe. E eu acho que aqui nós temos, né, a nossa confirmação de que a letra A está certa, tá? Ele está falando, então, que esse paradigma decolonial que a gente tem aqui no final do parágrafo, que ele está em oposição a essas perspectivas interpretativas europeias, que podem ser diferentes, pode ser cristã e marxista, mas que são europeias. Que essa seria uma perspectiva da própria colonialidade, tá? Mas vamos continuar lendo, ver se não tem alguma palavra, alguma coisa que possa dizer algo em contrário. Readers will be more familiar with Christianity and Marxism than with Fanonism, a critical current of thought inspired by the 20th century Martinican intellectual and activist Frantz Fanon, which should already point to an important aspect of the issue that structures my entire argument. Of course, I could have organized my argument from a European perspective, even if I was born and educated in South America. All I would need to do would be to embrace the philosophical frame of reference that is already in place and locate myself within a paradigm of knowledge that, in spite of conflicting interpretations within, is based on the geo-historical location of Europe. Instead, I situate my argument within the decolonial paradigm of knowledge and understanding. Então, gente, não tem nada que diga algo contrário, que isso é uma perspectiva de que o paradigma decolonial, ali na linha 43, está sim se referindo a essa perspectiva da colonialidade, tá bom? Então, a alternativa A está correta. Porém, como nós somos
precavidos, nós vamos ver todas as alternativas, tá certo? Vamos lá ver então por que as outras estão erradas. Letra B. Adotar uma perspectiva interpretativa marxista da descoberta da América. Não, gente. Aqui ele está usando a marxista para se referir, né, à descoberta da América. Essas palavras onde estão aqui está marxista, né? Deixa eu destacar aqui. E aqui tem a descoberta da América, né? Então, aqui ele está dando um exemplo de que tanto a cristã como a marxista, né, da descoberta da América, ela ainda assim, se fosse uma interpretação cristão-marxista, ela ainda assim, ela seria ainda uma perspectiva europeia, né? Vamos destacar aqui, Perspective of Europe, tá bom? Então, está errada. Vamos lá eliminar a letra B. Vamos ver a letra C. Interpretar a partir da localização na América Latina. Por que essa está errada, gente? Aqui ele vai falar, inclusive, que ele poderia ter, agora eu me perdi aqui. Ó, ele poderia ter uma perspectiva europeia, ainda que ele tivesse sido educado na América do Sul. Tudo que precisaria seria, né, aceitar esse paradigma filosófico europeu. Então, não é uma questão de localização na América Latina, tá, gente? Não é essa a questão. Então, a letra C está errada. Vamos ver, então, a letra D. Interpretar com base em filosofias europeias aceitas cientificamente. Não, gente, esse paradigma decolonial aqui, que a gente está tendo que ver, ele não está se referindo a filosofias europeias, ao contrário, ele está dizendo justamente, né, que Ai, meu Deus. Então, vamos ver por quê. Então, vamos ver a letra B. Vamos ver por que está errada. Interpretar com base em filosofias europeias aceitas cientificamente. Não, gente, não é isso que é paradigma decolonial. O paradigma decolonial, ele está se referindo, né, seria uma perspectiva da colonialidade que, né, levaria em consideração questões como a gente tem aqui, né, memória do tráfico de escravos, a exploração de mão de obra escrava, etc. e tal. Não tem nada a ver com filosofias europeias cientificamente, não tem nada a ver com isso. Ele só traz aqui filosofias europeias para explicar a diferença desse paradigma decolonial, tá bom? Então, aqui nessa terceira também podemos eliminar a letra D. Vamos para a letra E. Conhecer e compreender de um ponto de vista histórico. Vamos voltar lá, então. Aqui, gente, o que vai acontecer? Ele vai falar do The Colonial Paradigm of Knowledge and Understanding enacted by Waman Puma de Ayala, as well as other intellectuals after him belonging to the sphere of a society that anthropologist Eric Wolf identified as people without history. Não, então, gente, ela tá errada porque não é ter um ponto de vista histórico. Ele só tá trazendo aqui, quando ele fala de pessoas sem história, ele está se referindo ao que um antropologista se identifica como, mas isso não é a historicidade, não tem nada a ver com ser a história. Tanto, né, como vocês leram o texto na íntegra, depois ele vai retomar essa questão aí de people without history, tá bom? Então,
Antes de irmos para a quarta questão, vamos, né, eliminar aqui a letra E da terceira e vamos adiante. Qual a afirmação correta em relação aos povos sem história na linha 45, conforme identificado pelo antropólogo Eric Wolf? Que foi, né, o que eu acabei de apontar para vocês, certo? Que seria aquela expressão ali, people without history. Então, vamos ver. Letra A. Trata-se de povos que não se reconhecem como sujeitos. Vamos ver ali na linha 45. People without history. Então, a gente vai continuar lendo o próximo parágrafo para ver se tem a resposta para a gente. Vamos ver se esses povos não se reconhecem como sujeitos. From the 16th century Spanish missionary Bartolomé de las Casas to G.W.F. Hegel in the 19th century, and from Karl Marx to the 20th century British historian A.J. Tonybee, all we can read or see maps about the place of the Americas in the world order is historically located from a European perspective that passes as universal. Certainly, every one of these authors acknowledged that there was a world and people outside of Europe. Indeed, both people and continents outside of Europe were overly present as objects, but they were absent as subjects, in a way out of history. Então, aqui a gente já tem a resposta de que esta alternativa A está incorreta, né? Não é que esses povos não se viam como sujeitos, como afirma a alternativa A. É que, na verdade, o ponto de vista europeu que não os viam como sujeitos e sim como objetos, tá? Então, é por isso que a alternativa A da questão número 4 está incorreta. Trata-se de povos, letra B, trata-se de povos que se identificam como parte da narrativa histórica europeia. Vamos voltar lá. Até onde a gente leu aqui no parágrafo, não dizia nada que esse pessoal se identificava como parte da narrativa histórica europeia. Mas vamos continuar lendo, talvez, né? They were, in other words, subjects whose perspective did not count. Eric Wolf's famous title, People Without History, became a metaphor to describe the epistemic power differential. By people without history, Wolf did not mean that there were people in the world who did not have memories and records of their past, which would be an absolutely absurd claim. He meant that, according to the original concept of history as defined in the Western world from ancient Greece to 20th century France, every society that did not have alphabetic writing or wrote in a language other than the 6 imperial languages of modern Europe did not have history. In this view, history is a privilege of European modernity, and in order to have history, you have to let yourself be colonized, which means allowing yourself, willingly or not, to be subsumed by a perspective of history, life, knowledge, economy, subjectivity, family, religion, etc. That is modeled on the history of modern Europe, and that has now been adopted with little difference as the official model of the US. Perspectives from coloniality, however, emerge out of the conditions of the colonial wound, the feeling of inferiority imposed on human beings who do not fit the predetermined model in Euro-American narratives. Então, gente, não diz nada de que esses povos se identificam como parte da narrativa histórica europeia. Não, a gente leu até o final do texto, não fala nada sobre isso. Então, vamos lá eliminar a letra B da questão número 4. Vamos lá. Letra C. Trata-se de povos que não possuem nenhum registro histórico. Essa questão está errada. Como a gente viu aqui, ele não tá, aqui ele está explicando, ó. Aqui, by people without history, Wolf did not mean that they were people in the world who did not have memories and records of their past. Ou seja, ele não está dizendo que não são pessoas que não têm memórias ou que não têm, né, que não têm recordações do passado. Isso seria uma afirmação absurda, tá bom? E é por isto que a letra C está incorreta. Vamos para a letra D. Trata-se de povos cuja história... Bom, vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá. Letra D. Primeiro vamos aqui, né?
descartar C. Letra D. Trata-se de povos cuja história está de acordo com a perspectiva da história da Europa moderna. Gente, vamos voltar lá no parágrafo, mas não fala nada sobre isso, de que seriam que povos sem história seriam povos que teriam a perspectiva da história da Europa. Não, gente, a gente lê o parágrafo inteiro, não fala nada sobre isso, tá bom? Vamos voltar lá então e vamos considerar a última alternativa. Vamos eliminar, que tem que dar certo, né? Senão nossa questão não vai ter resposta, tá bom? Vamos ver então. Letra E. Trata-se de povos que pensam sobre si numa linguagem diferente das utilizadas pelos centros imperiais. Vamos lá no texto. Olha só. He meant that, according to the original concept of history as defined in the Western world from ancient Greece to 20th century France, ou seja, né, ele está falando dessa linguagem que é usada nos centros europeus, que seria, né, da Grécia Antiga, na França, que não tinham escrita alfabética ou que escreviam numa linguagem diferente das 6 línguas imperiais da Europa moderna. Então, é isso que está se referindo, gente. É pessoas cuja história ou não está necessariamente escrita alfabeticamente ou que escreveu em uma língua diferente dessas línguas europeias, tá? Então, tá aqui nossa resposta que corrobora que a alternativa E está correta, tá bom? Então, podemos aqui, né, marcar que é a alternativa E que está correta. Tá certo? Vamos então para a quinta questão. Vamos lá. Então, vamos para a questão 5, gente. De acordo com o texto, a visão de história da modernidade europeia, linha 59. Vamos ver visão da modernidade, história da modernidade europeia. Aqui, history is a privilege of European modernity. Letra A. Desenvolveu-se no Ocidente desde a antiguidade grega até a França do século XX. Vamos ver então. Aqui está aqui, gente, ó. He meant that, according to the original concept of history as defined in the Western world from ancient Greece to 20th century France. Ou seja, aqui ele está se referindo ali com a que a questão fala, né, de Grécia Antiga até o século XX na França. Isso a gente viu lá na alternativa. Desenvolveu-se no Ocidente desde a Antiguidade Grega até a França do século XX. Olha só. Western é Ocidente, tá? Grécia Antiga até o século XX da França. Então, essa parece ser a nossa alternativa correta. Só que, como a gente já sabe, nós vamos ler todas as alternativas e conferir no texto todas elas. Letra B. Considera a perspectiva epistemológica dos povos que não estão subordinados a ela. History is a privilege of European modernity. Não, gente, é exatamente o contrário, na verdade, né? Que a história da modernidade europeia considera a perspectiva epistemológica dos povos que não, gente, é o contrário, né? Tipo, geralmente, né, não considera, né? Letra C. Reconhece todos os povos como sujeitos de sua própria história. Não, gente, a gente pode voltar lá no texto, mas acho que essa tá bastante óbvia, né? É o contrário, eles acabam, a gente já viu aqui no texto, né, que eles eram absent as subjects, ou seja, eles não eram considerados como sujeitos nessa perspectiva europeia, tá certo? Vamos então considerar a próxima alternativa, a letra D. Provê o modelo ideal para os povos atrasados escreverem a sua própria história. Gente, vocês podem reler o parágrafo inteiro. Ele em nenhum momento usa essa expressão atrasados, tá? Que acho que até é uma expressão bem pejorativa, ok? Ele não vai falar disso, né? Em nenhum momento vai falar
Povo atrasado, tá bom? Não fala, não viaja, tá bom? E aqui a alternativa E foi ultrapassada pela visão adotada nos Estados Unidos. Vamos voltar lá no texto. Ele fala assim da perspectiva adotada pelos Estados Unidos, and that has now been adopted with little difference as the official model of the US. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que o modelo dos Estados Unidos não tem muita diferença do modelo europeu, tá certo? Mas não que foi ultrapassada pela visão, não. Na verdade, está dizendo que os Estados Unidos adotaram esse modelo europeu com poucas alterações, ok? Vamos então para a última questão objetiva referente ao texto A. De acordo com a definição de ferida colonial da linha 64 apresentada no texto, qual alternativa se refere a sujeitos que não assentem? Aqui tem que ter cuidado porque tem um não na pergunta. Então, né, tá lá no dia da prova, vai lá e destaca essa palavra não, ok? Então, vamos ver. De acordo com a definição de ferida colonial, vamos ver ali no texto, linha 64, o que é ferida colonial. Colonial wound. Wound pode se referir, né, a uma ferida, né? Então, aqui, colonial wound pode sim se referir a uma ferida, ok? Tá, então assim, colonial wound pode sim ser, né, literalmente, né, uma ferida colonial, está aqui. Então, gente, colonial wound tá aqui. However, emerge out of the conditions of the colonial wound, the feeling of inferiority imposed on human beings who do not fit the predetermined model in Euro-American narratives. Então, vamos retomar as alternativas. Então, qual alternativa se refere a sujeitos que não assentem? Quem é que será que não sente essa ferida colonial? Aqui a gente vai ter que pensar no texto como um todo. Olha só, temos até aqui, né, a questão está ajudando, nos indicando. Vamos ver se os povos indígenas das Américas, Nova Zelândia e Austrália. Linha 7. Então, gente, vamos para a última questão interpretativa da prova, a sexta questão. Vamos ler o enunciado. De acordo com a definição de ferida colonial apresentada no texto, qual alternativa se refere a sujeitos que não assentem? Aqui eu chamo a atenção, façam como eu e destaquem a palavra não. Vocês têm que pensar quais sujeitos que não sentem essa ferida colonial. O que será que é ferida colonial? Vamos lá na linha 64 no texto ver o que é. Bom, perspectives from coloniality, ou seja, perspectivas da colonialidade, no entanto, emergem das condições da colonial wound, da ferida colonial. E aqui está a definição de ferida colonial. The feeling of inferiority imposed on human beings who do not fit the predetermined model in Euro-American narratives. Ou seja, esse sentimento de inferioridade que é imposto em seres humanos que não se enquadram nesse modelo euro-americano, né, de narrativas. É isso que é a colonial wound. Então, quem será que não sente? Os povos indígenas das Américas, Nova Zelândia e Austrália. Vamos lá na linha 7, sempre retornar ao texto, né? Explicitly hierarchical categories such as first, second, third, and fourth roles, a term invented to accommodate indigenous people in the Americas, New Zealand and Australia. Tá? Ou seja, aqui está se referindo, né, a essas indígenas desses lugares. Então, assim, a gente sabe que quando tem uma perspectiva da colonialidade, a gente já viu no texto, né, que ele vai levar em conta como, né, mercado de escravo, exploração de trabalho escravo e as consequências desse tipo de exploração,
tá? Aqui, gente, é uma questão, né, que pede o texto mais como um todo, por isso a gente vai ter que voltar várias vezes. Então, assim, aparentemente sim, né, os povos indígenas são sim, que, que se sentem essa ferida colonial, né? Vamos ver. B, letra B, aqueles que possuem a memória de exploração do comércio e do trabalho escravo, que é o que a gente já tinha ali retomado, né? The perspective grounded on the memory of slave trade. Esse aqui é a própria definição de perspectiva da colonialidade, né? Então, sim, essas pessoas sentem, sim, a ferida colonial. Letra C. Frantz Fanon e os críticos que seguem a sua perspectiva. Vamos lá na linha 37. Christianity and Marxism, then with Fanonism. Aqui está a definição de Fanonism. A critical current of thought inspired by the 20th century Martinican intellectual and activist Frantz Fanon. Aqui ele está falando do que o Frantz Fanon, que ele, né, digamos assim, inventou uma corrente de pensamento que é muito crítica, que na verdade ela é oposta, né, a essa forma de pensamento da cristianidade, do marxismo, porque ela leva em consideração as questões coloniais. Logo, ela carrega, sim, o que lá a questão está pedindo, que é esse colonial wound, tá? Então, provavelmente, não é, né? O Fanon, sim, também tem esse colonial wound. Vamos lá. Letra D. Waman Puma de Ayala e outros intelectuais afins depois dele. Vamos lá na linha 44 para ver. Enacted. E daí aqui, ó. I situate my argument within the decolonial paradigm of knowledge and understanding. Ou seja, aqui ele está falando daquele paradigma decolonial, que é justamente essa perspectiva aqui, né? De levar em consideração as questões, né, de mercado de escravo, de exploração de trabalho escravo, né? Eu tô até me repetindo bastante aqui, mas não dá, gente. O texto, né, as questões estão pedindo questões do texto inteiro que acabam sendo repetitivas, né? Então, aqui a gente sabe que o Waman Puma de Ayala, ele se refere a esse paradigma decolonial. Então, né, também, ele leva também esse colonial wound. E vamos ver o Karl Marx e A.J. Toynbee, linha 47. Vamos voltar. From the 16th century Spanish missionary Bartolomé de las Casas to G.W.F. Hegel in the 19th century, and from Karl Marx to the 20th century British historian A.J. Toynbee. Está aqui. Vamos destacar. All we can read or see maps about the place of the Americas in the world is historical located from a European perspective that passes as universal. Então, assim, gente, desses pensadores todos, e né, do Karl Marx até esse historiador do século XX, essas perspectivas, elas passam como uma perspectiva europeia. Então, elas não têm o que o texto aqui chama de colonial wound, tá certo? Então, o que não carrega esse colonial wound é a letra E. Ok, gente? Pausa.
Então, gente, agora nós vamos para as questões de tradução, tá certo? Eu vou abrir aqui um outro arquivo que eu copiei para eu poder mostrar para vocês melhor a tradução, ok? Traduza para o português de forma correta e fluente os trechos que seguem. Primeira coisa, gente, como eu falei lá no vídeo anterior sobre, né, das dicas gerais que eu dou para vocês resolverem a prova, a gente tem que ter quase sempre, você tem que levar em consideração que em inglês o adjetivo ele sempre vem depois do substantivo, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que cuidar, mas não é sempre. Eventualmente tem em alguns casos que a gente pode usar mesmo a ordem do inglês, ok? Outra coisa, quando vocês forem fazer essas questões, prestem muita atenção nos conectores, que são palavras como conjunções, como preposições, que se você erra o significado dela, pode mudar completamente o significado da frase. É isso que vocês têm que tomar muito cuidado. A tradução que eu fiz aqui, ela é uma tradução muito literal. Eu não sou tradutora, gente, eu sou apenas professora. Se tem alguém tradutora aqui me vendo, nossa, mas que besteira, né? Ela traduziu literalmente. Não, gente, aqui é uma tradução que tu faz para uma prova de proficiência. Eu realmente não sei traduzir, eu só estou ensinando a traduzir para o que pede uma prova de proficiência. Que no caso, nada mais que a pessoa saiba tirar o significado de um texto, de uma pesquisa que ela está lendo, para eventualmente poder fazer uma paráfrase e colocar aquela ideia na própria produção do texto dela. É isso que a prova está pedindo, gente, ok? Então vamos para a primeira questão de tradução. It may be common practice to buy a plane ticket to Australia or Sub-Saharan Africa as opposed to North Africa. But the wide acceptance of those geographical designations hides the fact that the division of continents and the geopolitical structures imposed upon them are all imperial constructions of the past 500 years. Então tá, então vamos traduzir esse trechinho. Pode ser uma prática comum. Pausa, né? Para tudo. Esse it may be common, esse it, gente, vocês devem, né, ter aprendido no inglês que o it, ele é o pronome reto da terceira pessoa do singular para coisas e animais ou para frases sem sujeito, que seriam em português frases sem sujeito, né, ou indeterminado. Em inglês não existe sujeito indeterminado nem sujeito inexistente, como existe em português. Sempre a posição de sujeito na norma culta, né, da língua inglesa, que se chama, né, Standard English, tem que ter essa marcação de sujeito. Aqui vocês podem ver esse it may be common, não está se referindo a ninguém específico, né, é algo indeterminado. Então, em português, a gente tem a conjugação verbal que vai nos indicar isso. Então, assim, tu não vai traduzir diretamente o it, tu vai traduzir direto a ideia, que pode ser uma prática comum. É por isso que não tem nenhum ele, nenhum nada ali na frente desse pode, tá? A gente só traduz esse may, que pode ser traduzido como pode, ok? E aqui a tradução literal. Pode ser uma prática comum comprar uma passagem aérea para Austrália ou África subsaariana, ao invés de África do Norte. Ali, né, vocês podem ver que está as opposed. A gente até, se você colocar em oposição à África do Norte, não tem problema, a gente não vai estar errado. Mais uma vez, a prova está cobrando de vocês. Na verdade, eu acho até olhando aqui, poderia ser em vez de, né? Seria Austrália ou tanto faz, na verdade, poderia ser ao invés de ou em vez de. A África do Norte, tá certo? Mas se vocês tivessem traduzido literalmente, né, em oposição a, como tá ali, as opposed to, estaria certo também. Se você não traduziu exatamente como eu traduzi, não quer dizer que esteja errado. Você só não pode, né, colocar ali um significado estapafúrdio. Se você ficou com dúvida se o que você traduziu está certo,
deixa a sua tradução nos comentários no vídeo aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de corrigir e responder para vocês, tá? Mas a ampla aceitação daquelas designações geográficas esconde o fato de que a divisão de continentes e as estruturas geopolíticas impostas a elas são todas construções imperiais dos últimos 500 anos, tá? Outra coisa que chama atenção, né? 500 years seria 5 centenas de anos. Eu não vou traduzir como 5 centenas de anos. 500 é como se diz 500 em inglês, então eu coloco, né, últimos 500 anos. Então, aqui então não tem mais nenhuma, aqui todo o restante, né, foi traduzido literalmente, né? Não tem mais nada assim de detalhe que eu tenha que destacar, né? Eu peguei e traduzi somente literalmente. Ok. A única coisa que upon, tá? Upon, ele é uma palavra. Gente, só tem aqui o upon, né, gente? O upon, ele é uma preposição que literalmente a gente traduz como sobre. Só que no contexto aqui, né, seria impostas sobre eles. Estaria certo também, tá? Eu coloquei impostas a eles, né? Porque eu acho que a regência em português né, o que é imposto a alguém. Então, né, por isso fica melhor a preposição assim. Mas se vocês tivessem colocado impostos sobre eles, não estaria completamente errado, tá? Eu só coloquei uma outra, eu coloquei uma outra preposição, que foi a preposição a ali, porque né, a regência nominal né, da palavra impostas exige essa outra preposição. Vamos então para a questão de tradução da letra B. It is an excavation of the imperial colonial foundation of the idea of Latin America that will help us unravel the geopolitics of knowledge from the perspective of coloniality, the untold and unrecognized historical counterpart of modernity. Então, vamos lá. Aqui, de novo, nós temos uma frase que começa com it. Então, não precisa colocar nada na frente, você coloca direto o verbo. Diferente do inglês, se bem que em inglês não é da terceira pessoa, aquele ali é o verbo to be, né? Na terceira pessoa do singular. Mas, você pode colocar direto o verbo, não precisa colocar ele é, isso é, não, pode colocar direto é, tá? É uma escavação da fundação imperial e colonial da ideia de América Latina, que vai nos ajudar a desvendar a geopolítica do conhecimento a partir, ali você pode ver que eu coloquei a preposição from como a partir de, né? Se você tivesse colocado da perspectiva da colonialidade, também estaria certo. É aqui que tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Que seria a não contada e não reconhecida contrapartida histórica da modernidade. Sempre que vocês têm o prefixo an, vocês têm uma negação, tá? Geralmente, a gente, por exemplo, assim, se você quer dizer que alguém é infeliz, você está usando em português a palavra feliz e o prefixo in, que é uma negação. Geralmente, esse prefixo an, ele pode ser traduzido como esse in, tá? Que seria, você tem happy, que é feliz, e unhappy, que é infeliz, tá certo? E é esse mesmo prefixo aqui, esse untold. Só que a gente não tem, né, algo que seria incontado, né? A gente não tem essa palavra em português. A gente também não tem, né, nada que seria a gente teria irreconhecível, mas irreconhecido é estranho. Então eu coloquei o não na frente, que seria não contada e não reconhecida, contrapartida histórica da modernidade. Se você é um tradutor e tem uma sugestão melhor para minha tradução, eu agradeço. Como eu falei, gente, eu sou professora aqui, eu estou dando a tradução
que é o suficiente para você responder corretamente uma questão de proficiência, tá certo? Então, basicamente é isso. Se você tem alguma sugestão melhor de tradução, se você não sabe se a sua tradução está certa ou não, se você tem alguma dúvida sobre essas questões, tanto as objetivas como essas aqui de tradução, põe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, tá certo? Então, gente, por hoje era isso. No próximo vídeo, nós vamos continuar resolvendo essa prova de 2018/1. Nós vamos, então, no próximo vídeo, resolver o texto B e as suas respectivas questões, tá certo? Então, continua me acompanhando que vai ter mais conteúdo. E não esquece, gente, assina o canal, ativa as notificações, divulga para os seus amigos que eventualmente estão fazendo aí também prova de proficiência, ou se você tem um filho, ou se você tem amigos ou conhecidos que têm filhos também fazendo o Enem ou vestibular, indica meu canal que vai ter conteúdo para eles também. Se você conhece simplesmente alguém que gosta de ler e gosta de dicas de leitura, aqui também tem. Então, gente, assim, divulgue meu canal que ajuda bastante, tá certo? E lembrando, se você for comprar os dicionários que eu indiquei ou mesmo for fazer qualquer compra na Amazon, o meu link tá aqui embaixo e isso ajuda muito o canal porque eu ganho uma comissãozinha, tá certo? Ajuda então a gente ter uma manutenção, ter aí uma verba para fazer uma manutenção do canal, para poder comprar um software melhor, como eu já expliquei para vocês, tá bom? Então, era isso por hoje. Até a próxima e um abraço!